Shabbat Shalom a todos. Nós estamos aí às vésperas, né, da festa de Sukkot, festa das cabanas. Então, é um momento aí de bastante alegria, esse período todo aí, mês de Tisrei, das festas do Senhor. Então, nós estamos aí no final do livro de Deuteronômio, bem no finalzinho, e na 53ª porção, com o nome Haazinu, ouvi. Tem algumas particularidades, alguns detalhes bem interessantes. Qual o sentido, né? Qual a temática, por que deste cântico, também conhecido também como Cântico do Testemunho, esse cântico Haazinu, né, de Moisés. Esse cântico tem um paralelo, né, um paralelo com o primeiro cântico de um processo, após um processo de libertação do povo hebreu do Egito. Está bem legível aí, ok? Quando o inimigo realmente sucumbiu, o exército de Faraó sucumbiu debaixo das águas do mar de Suf, e o povo daquela margem, da outra margem, do outro lado, hebreu é aquele que vai para o outro lado, é aquele que atravessa. Hebreu é aquele que não fica no mesmo lugar, é aquele que dá o passo de fé. Então é isso que nós temos que entender. Quando o povo se colocou, tomou atitude, atravessou um lugar que aos olhos humanos era impossível de atravessar. As águas estavam ali. Então, quando tem muitas águas, nós ficamos com medo, ficamos inseguros. Será que nós vamos perecer? Será que nós vamos afundar? Será que o Senhor vai nos livrar? Mas o Senhor, Ele sempre fica esperando que você dê o passo. Para Ele agir, você tem que dar o passo, você tem que crer. O passo é a prova que você crê. Então, irmãos, quando eles estavam do outro lado, você conquistou o outro lado, você chegou no outro lado. Você chegando no outro lado, você olha ao teu redor. Onde estão os meus inimigos? Onde estão? Não existem mais inimigos. Eles sucumbiram todos debaixo daquelas águas. Glória a Deus. Não há mais inimigos. Então, daí eles ergueram as mãos para o céu e cantaram, louvaram ao Senhor, porque o Senhor, Ele nos dá a garantia da vitória, Ele nos dá a liberdade. Ele nos livra da opressão dos nossos inimigos. Ele nos livrou do faraó, da opressão do faraó do Egito. Esse é o nosso Deus. Às vezes nós esquecemos disso e ficamos lamentando, e ficamos murmurando, e ficamos falando, e ficamos reclamando. Ele nos libertou das garras de faraó, irmãos. Nós temos que nos lembrar disso. Vamos lá. Então, Moshe inicia seu ministério no Mar Vermelho com um cântico de louvor e triunfo. E encerra seu ministério com seu último cântico às margens do Jordão e à sua frente à terra prometida. Então, no primeiro cântico, em Êxodo 15, de 1 a 18, eles estão do outro lado, como eu falei, conquistaram o outro lado, a liberdade, conquistaram a liberdade. E o último cântico, eles estão às margens também. Vejam, irmãos, as duas situações falam de margens, falam de águas, de rio ou mar. Que eles estavam para atravessar ali, eles estavam para atravessar o Jordão e adentrar e pisar na terra prometida. A nova geração, a outra geração. Porque a primeira geração pereceu no deserto, por causa da dureza do coração, né? Então,
o paralelo, né? A ligação entre esses dois cânticos, a situação geográfica onde eles estavam na terra de Moabe, no último cântico, na terra de Moabe, às margens do Jordão. As planícies de Moabe, às margens do Jordão. E à sua frente é terra prometida. Então, nesse pequeno capítulo da Torá, é apresentada a história judaica, desde Bereshit, desde o primeiro livro, até o Aharit Hayamim, que é o fim dos tempos. Então, nós vemos uma retrospectiva, nós vemos a Torá inteira nesse cântico. Já falei ali, antes do cântico de Moisés, Deus destrói o exército egípcio, né? E o que acontece ali agora no último cântico? Deus cumpre a promessa da herança da terra prometida ao povo hebreu. Deus cumpre a promessa da herança da terra prometida ao povo hebreu. Cumprimento da promessa. Porque o nosso Deus não é Deus mentiroso, é um Deus de palavra. Meu pai dizia, quando eu comia, sentava na mesa com ele, ele dizia que homem que é homem tem que ter palavra. Isso é uma tradição judaica. Homem que é homem tem que ter palavra. Então, como o nosso Deus é um Deus de palavra, ele é fiel e ele não mente, então ele cumpriu o que ele prometeu. Estava cumprindo o que ele prometeu. Então, só entendendo aqui a questão das palavras, né, das palavras hebraicas, né, Razino e Vetishma. Razino e Vetishma. Vetishma vem de Shamoa. E vocês podem ver que Shema é muito parecido com Shamoa. Shema Israel, Shamoa, né? Então a raiz é a mesma. Shema, Vetishma, a raiz é a mesma. Então, quando nós lemos Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, ouve Israel, o eterno nosso Deus, o eterno um. Então, essa frase diz, escuta, ó Israel. Escuta, ó Israel. O eterno nosso Deus, o eterno um. Só que aqui, o razino não é escuta. Não é escuta normal, uma escuta normal assim. É um ouvir mais depurado, mais profundo. Você chegar e, quando você quer falar um segredo para o teu irmão, para uma pessoa, você diz, irmão, vem aqui um pouquinho. Vem cá. Escuta uma coisa que eu vou te falar. O quê? O quê? Vem aqui. Você fala bem no ouvido da pessoa ali. Pá. Então, esse chegar mais perto, ouvir mais de perto, de uma forma mais profunda, que é o razino, no sentido de escutar mais de perto, né? Então, ouça, ó céus, né? Ouvi, ó céus, e falarei, e escuta as palavras da minha boca, e ouça de uma forma mais profunda, e escuta as palavras da minha boca. Então a tradução literal é ouça e escuta, por isso que eu coloquei em cima lá, ouvir e escuta. Algumas traduções estão ouvir e ouça, né? É como se fosse praticamente a mesma palavra. Como o sentido é diferente, você tem que colocar essa diferença na tradução também. Então, ouvir é uma questão mais espiritual. Ó, sendo Moshe um homem mais chegado ao espírito do que a matéria, ele era um homem muito espiritual, e tinha muita comunhão com o Eterno. Então, ele pregou razino para os céus e vetishma para as questões terrenas, né? Enquanto que, se nós observarmos no livro de Isaías, Isaías inverteu. Ele colocou Shimu para os céus e razino para a terra. Isaías inverteu. Por que Isaías inverteu o sentido? Ele não manteve a mesma ordem que Moisés. Se vocês lerem lá em Isaías 1:2, Isaías se refere aos céus e à terra, só que ele inverteu.
Por que ele inverteu? Porque o povo estava revoltado com Deus. Então não ia adiantar nada ele falar aquilo. O povo estava dando as costas para Deus. Estava revoltado com Deus. Então ele inverteu a ordem porque não ia adiantar nada. O povo estava completamente longe, afastado de Deus. O povo não ia escutar nada. Nem chamar o Eterno, nem escutar o Eterno. Então, aqui tem algumas passagens muito interessantes. Às vezes, se você faz uma leitura geral rápida, passa meio despercebido. Agora, se você for lendo devagarinho, volta ao versículo, vai no versículo seguinte, volta um pouco, lê, repete a leitura. Você vai descobrindo letras, palavrinhas, chaves muito interessantes ali no meio de tudo isso aí, né? Então, estou dando um exemplo aqui agora para vocês. Por exemplo, ó, quando, nos versos 1 a 3, bem no comecinho ali, ó. Não havia chuvas fortes, mas orvalho sobre a relva. Não havia chuvas fortes, mas orvalho sobre a relva, né? Nós sabemos que agora, semana passada, choveu. Foram vários dias, a terra estava precisando de chuva e choveu. Então, aqui está dizendo que não havia chuvas, mas simplesmente um orvalho sobre a relva. Então, está falando uma passagem referente a Gênesis 2:6. 2:6, que fala que naquele tempo não chovia, no tempo do Éden, né, do Jardim do Éden, antes do pecado de Adão e Havá. Naquele momento, naquele período, não chovia. Então existia uma umidade que vinha das plantas, do próprio solo das plantas, né? Uma evaporação que regava, o orvalho que regava a relva, né? Então está se referindo ao livro de Gênesis, ao Éden. No verso 4, por exemplo, quando se refere à rocha, e ouviram a voz do Eterno que passeava no jardim. Nós sabemos que a palavra diz que todas as coisas foram criadas por intermédio de Yeshua. Todas as coisas, tudo. Então, tudo que está citado em Bereshit ali da criação, os céus, a terra, as águas, as aves, os répteis, o homem, a mulher, pedras, rios, riachos, vegetação, relva, árvores, carvalhos, embuia, tudo, estrelas, todas as coisas foram criadas, foram feitas por intermédio de Yeshua. Então, quando fala rocha, depois eu vou fazer um comentário muito interessante aqui para vocês de Coríntios, 1 Coríntios 10:4. O que o apóstolo Paulo fala? O comentário dele achei fantástico, muito interessante. Então, eis a rocha. Ouviram a voz do Eterno que passeava no jardim. Ouviram a voz. Quem ouviram? Adão e Havá. Então, essa voz, esse verbo, a voz, o verbo que se fez carne e tabernaculou entre nós, o verbo, a voz que se fez carne, Yeshua, que ele fazia parte de toda a criação. Ele estava lá, certamente ele estava ali. Ele fazia parte de tudo. Não podemos duvidar disso. Procederam corruptamente, verso 5. Procederam corruptamente, ali está falando de Éden, está falando de jardim. Quem procedeu corruptamente? Adão e Havá, pecaram. O Eterno ofereceu escolha para eles, eles escolheram o mal. Fala da queda do homem, o pecado de Adão e Havá. Viu que interessante como a gente vai unindo? É como se fosse um quebra-cabeça, irmãos. Entendeu? Verso 6. Povo louco e ignorante. Povo, peraí. Adão e Havá não é povo. Agora, no tempo de Noé,
Já tinha um povo que era louco e ignorante. Tempo de Noé, né? Então, se refere a Gênesis 6, 5 e 6, nos dias de Noé. Inclusive é uma das passagens mais tristes, né, que tem na Torá, que o Eterno se arrependeu de ter criado o homem. Então se arrependeu, estou no Gênesis 6:6. Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. Versículo mais, eu creio, que é um dos, ou se não o versículo mais triste de toda a Bíblia. Por Eterno sentir isso e essas palavras foram escritas, né? Então se arrependeu o Senhor de ter feito o homem na terra, e isso lhe pesou no coração. E disse: farei desaparecer da face da terra o homem que criei, o homem, o animal, os répteis, as aves dos céus, porque me arrependo de os haver feito. Nossa, isso é muito, 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 muito forte. Muito forte. Verso 7, buscar a memória, o princípio, lembra-te dos dias como dantes. Então, várias passagens na Escritura que você vê essa frase aqui, buscar a memória, o princípio, lembra-te dos dias como dantes. Livro de Isaías. Então se refere quais dias como antes? Aos dias de Adão. Os dias de Adão e Havá antes da queda. Os dias de Abraão, por exemplo, que o Eterno fez uma maravilhosa aliança com Abraão, que é o começo do judaísmo messiânico. Começo de você ter um entendimento muito forte sobre a fé. Aquele que é considerado amigo do Eterno, amigo do peito do Eterno, Abraão. O nosso pai da fé. Imagine você ter o título de pai da fé. Não é pouca coisa, irmãos. Então, lembra-te dos dias como dantes. Adão, Noé, Abraão, o Noé, olha a provação de Noé. Aquele caos moral. E além de ele ter passado por aquele caos, ele ter sido aprovado, antes de entrar na arca, ele ter sido aprovado num caos moral, ele ainda foi testado durante 365 dias dentro de uma arca, irmãos. Para ver se o relacionamento deles entre família e entre os animais, com os animais, questão de sexo, questão da moral, da tratativa na relações humanas, e para ver se ele cuidava bem dos animais. A própria Torá diz que um homem ele é julgado, ele é reconhecido e visto e aprovado o caráter de um homem se ele trata bem o seu animal ou os animais. E aqui também fala pergunta a teu pai e ele te informará, Torá oral. Quantas informações foram passadas no povo, entre o povo hebreu, por comunicação só, sem escrita, pela Torá, o ensinamento, pai para filho, filho para filho, filho, outro filho, avô para o pai para o filho, e etc, etc. Pela Torá oral, conhecida como Mishnah. E essa Torá oral e Mishnah, ela faz parte do Talmud, que são 60 e poucos compêndios, livros, né? Tem todos esses riquíssimos comentários de estudiosos, exegetas e rabinos sobre a Torá, chamada Mishnah, Torá oral. Inclui desde leis e ramificações
das leis da Torá escrita até estudos sobre a parte oculta da Torá e comentários e explicações sobre as mitzvot. Naquela Torá, nessa Torá aqui da Sefer, que cada um de vocês devem ter essa Torá, embaixo aqui, ó, no rodapé, tem muitos comentários muito interessantes aqui do Talmud. Comentários rabínicos aqui muito interessantes sobre a Torá oral, Mishnah. Irmãos. Continuando lá. Verso 8, quando eu separava os filhos dos homens, aqui separando os filhos dos homens, chegou numa situação de crise, que tinha lá um rei chamado Nimrod que queria ser o rei de toda a terra. Ele se achava o cara, o Deus. Ele se achava o cara. E tentou desafiar a Deus, lançou uma flecha, para essa flecha subir aos céus e não voltar, não descer, dizendo que ele tinha todo o poder. E nesse momento, o Eterno age e separa, faz uma confusão ali de línguas, e para um grupo estabelece uma língua, para outro grupo outra língua, e esses povos que se entendem com a mesma língua se separam e formam e vão para lugares e são criadas as nações. Verso 8, referente a Gênesis 10 e Gênesis 11, irmãos. Versículos 9 e 10, Jacó é parte da sua herança. Versos 9 e 10, Jacó é parte da sua herança. Deus cuidou de Jacó, guardou como a menina dos seus olhos. De Jacó vêm as 12 tribos de Israel. Versos 9 e 10, Jacó é parte da sua herança. Então, foi prometido para Abraão, para Isaac e para Jacó. De Jacó vêm as 12 tribos. Foi prometido para as 12 tribos a terra abençoada, a terra de Canaã, a terra que tipifica o reino eterno, o reino dos céus, irmãos. Essa é a nossa terra, a verdadeira nossa terra, irmãos. Os guiou até Canaã, versos 10 e 14, podem confirmar na palavra, os guiou até a terra de Canaã. Então, o cumprimento, isso que eu falei do Eterno, que o Eterno não é Deus mentiroso, mas é um Deus que cumpre as suas palavras. Então, o Eterno cumpre a promessa da entrada do povo na terra santa, na terra de Canaã. 15 a 18, versos 15 a 18. O povo desprezou a rocha da sua salvação. Eu até coloquei uma imagem ali, para chamar a atenção, porque esse verso aqui, irmãos, presta atenção. Existe essa sequência, assim como eu falei do Éden para vocês, existe uma sequência ali lógica, né? Você percebe a sequência dos fatos. Aqui também tem uma sequência, observe. Ele fala que o povo adentra na terra, né? A conquista da terra de Canaã. Ele fala ali, por exemplo, o versículo 13. Ele os fez cavalgar sobre os altos da terra, comer as messes, chupar mel da rocha e azeite da dura pederneira, coalhada de vacas e leite de ovelhas, terra que emana leite e mel, com a gordura dos cordeiros, dos carneiros que pastam em Baçã e dos bodes com o mais escolhido trigo, e bebesse o sangue das uvas, o mosto. Tudo isso daqui é o povo já vivendo ali, o povo tomando posse da terra de Canaã, terra que emana leite, que emana mel, fala dos frutos, né, da terra também. E, bebesse o sangue de uvas, o mosto. Porém, então aqui já o povo na terra de Canaã, ok? Agora aqui, mas engordando-se o meu amado, que é o termo poético para Israel, o nome que o Pedro me perguntou esses dias, que chama-se Yeshurun, um nome conhecido como Yeshurun, é um termo poético, quando o Eterno fala de Israel de uma forma poética, Yeshurun. Só que aqui
existe um teor, como é que é, um pouco de... ele não está bem falando de uma forma poética, né? Aqui. Porque, ao mesmo tempo que ele diz o meu amado, o meu povo amado, mas que engordando-se que eles conquistaram a terra, agora estão tranquilinhos ali na terra, tomaram posse da terra, estão tranquilos na sua terra, daí começa a se achar. Começaram a se achar. Daí, por isso que ele diz, e meu povo, Yeshurun, meu amado, deu coices como uma mula. Engordou-se, engrossou-se, ficou nédio, prepotência, orgulho, e abandonou a Deus que o fez, desprezou a rocha da sua salvação. O que exprime esses versículos, irmãos? Que aqui está falando o povo em geral, não está falando a uma comunidade de crentes, isso que nós temos que entender nessa palavra aqui. Que o povo como nação, porque claro, quando Yeshua veio, muitos judeus creram nele, muitos gentios creram nele, foram salvos, né? Começou a se formar a igreja do Senhor, com os judeus crentes, né? Sem dúvida, os discípulos. Depois nós sabemos que dos 12 aumentaram para 70, dos 70 para 300 e depois mais foi aumentando o número dos judeus. Depois os gentios começaram a fazer parte desse grupo de judeus crentes também, que lá na frente começou a aumentar e prevalecer o número de gentios depois, né? Mas aqui está falando de Yeshua, irmãos. Está falando da primeira vinda de Yeshua, nessa passagem aqui. Primeira vinda de Yeshua. Então, quando ele fala da rocha da sua salvação. Então, claro, apesar de muitos crerem, muitos verem as maravilhas, muitos foram curados, muitos nasceram de novo, mas estou falando a nação como um todo. A nação como um todo rejeitou Yeshua. Isso que nós temos que entender. Então, a palavra aqui está se referindo a essa nação, todo o povo, né? Agora, esse comentário que eu queria fazer para vocês aqui, antes de eu falar sobre a pedra angular, eu gostaria de fazer esse comentário aqui. Vocês podem abrir ali, irmãos, em 1 Coríntios 10:4, eu achei fantástico. Eu achei simplesmente fantástico. O apóstolo Paulo, Shaul, ele falando aos coríntios, que se refere ao povo, Paulo falando para os coríntios, se referindo ao povo do deserto, que bebia em uma pedra espiritual que os seguia. Irmãos, se nós formos procurar lá no Talmud as Mishnah, nós vamos ver comentários rabínicos que falam que tinha uma pedra muito grande que rolava e acompanhava o povo no deserto. Parece loucura isso que estou falando. Tem gente que não acredita. Tem gente que não acredita, irmãos. Às vezes a gente mesmo, puxa, será que é verdade isso? Então, como o Senhor provia a coluna, aquela nuvem imensa que nunca se apartava do povo, aquele sol escaldante em temperaturas 50 graus, mais de 50 graus no deserto. Então, uma nuvem enorme para cobrir mais de 2 milhões de pessoas, irmão. Imagine o tamanho dessa nuvem para fazer sombra. Eles saíam daqui e iam para cá, a nuvem ia junto. Eles paravam, a nuvem parava. Eles iam para cá, a nuvem acompanhava eles. De noite a coluna de fogo, eles saíam, a coluna aqui. Eles saíam, a coluna acompanhava. Eles paravam, a coluna parava. Dá para crer nisso? Quem crê nisso, daí é muito fácil entender que tinha uma rocha do tamanho de uma montanha que ia roubar. A rocha acompanhando o povo no deserto, irmãos. Está no Mishnah. E Paulo fala isso. Não, mas isso aí é coisa dos rabinos, não acredito em rabino. O Paulo fala. Agora quero ver se não acreditar. Paulo fala. Mas aonde que está isso, irmãos?
Abra a tua Bíblia lá em 1 Coríntios, veja lá. 1 Coríntios 10, 4. Se refere ao povo no deserto que bebia de uma pedra espiritual que o seguia, e a pedra era Yeshua. E a pedra era Yeshua. Paulo fala. Glória a Deus. Então, a igreja, corpo, nós, é construída sobre uma base, sendo Yeshua a pedra angular. Irmãos, olhem aqui. Aqui um arco romano. Bem que poderia ser um arco hebraico, né? O arco, quando ele é circular, assim, uma meia-lua, é romano. Agora, se ele tivesse uma ponta assim, ó, um biquinho assim, é arco gótico. Gótico. Então, aqui é pedra angular. Por que é pedra angular? Pedra central. É uma pedra central. Mas essa pedra, ela não está ali só porque, por um efeito decorativo. Essa pedra é Yeshua aqui, ó. Essa pedra não está simplesmente ali por um mero efeito decorativo e ainda alguém pintou de branco, para ficar bonitinho. Não. Essa pedra, ela tem uma função estrutural, irmãos. Estrutural. Porque se você tira essa pedra, essa curva de pedras aqui cai. E essa outra pedra aqui cai. Elas não se sustentam, elas caem. Quando você coloca essa pedra chamada de esquina, angular, que essa pedra ela é assim, ó. Ela não é assim, ela forma ângulo. Então, a pressão que vem dessa parede e dessa curva e da parede que dá aqui, pressiona aqui, de modo que ela não cai. Pode passar tanques de guerra do exército, podem passar aqui em cima, que isso aqui fica, não mexe nem 1 milímetro. Quanto mais peso tiver aqui em cima, ela trava mais ainda e não cai, fica mais firme. Tipificando, irmãos, que quando Yeshua está, essa pedra, ela está estruturada nos nossos corações, quanto mais peso e mais opressão tiver sobre a tua vida, você não será abalado, irmão. Ela é uma pedra que dá estrutura. Pode levantar uma guerra, uma tempestade, mas os teus pés não vacilarão, irmãos. Essa que é a mensagem desse desenho. Tão simples o desenho, mas a mensagem é bem essa daí. Vamos lá. Desprezo de Deus. Por todos os cantos os espalharei. Então agora, por causa da dureza, tanto é que no próprio ano 70, tempo do imperador Tito, ano 70, depois de Yeshua, como a recepção a Yeshua, eu estou falando da maioria do povo, não foi? Muitos amaram, entenderam quem era Yeshua, que ele era o Messias, muitos creram. Foi o começo da igreja, da noiva, né? Mas eu estou falando como nação, não vamos misturar os assuntos, né? Muitos desprezaram Yeshua, né? Por causa desse desprezo, daí nessa batalha que aconteceu lá no ano 70, no período do imperador Tito, os judeus, o povo, eles foram exilados, eles foram expulsos de Jerusalém. Eles foram para norte da África, parte da Europa, Península Ibérica.
Península Ibérica, vocês sabem que se refere à Espanha. E depois, com aquele casamento da rainha Isabel de Castela com o rei Manuel lá de Portugal, eles foram expulsos e muitos foram para Portugal. Muitos judeus foram para Portugal. Então, aqui fala, ó, do 19 a 27, o desprezo de Deus, por todos os cantos os espalharei. Então, exílio, não só esse período que eu falei do rei Tito, que eles foram para a Península Ibérica, mas anterior a isso, no período lá do profeta Jeremias, houve o exílio, que o Eterno levantou o profeta Jeremias para chamar a atenção do povo e do rei, Zedequias, se não me engano, e Jeremias falava, ele era bem enfático, sim, falava, ó, se vocês não continuarem com essas abominações, fazendo referência aos falsos deuses aí, o inimigo do norte vai vir. Nabucodonosor vai invadir Jerusalém. E o povo dava pouco ouvido para Jeremias. E não deu outra. Daí houve a invasão de Nabucodonosor várias vezes para Jerusalém, até que houve o exílio total, até que todo o povo foi para a Babilônia. Vamos continuar então, irmãos. Versos 35 e 36. Porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar, porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. Ó, porque o dia da sua calamidade está próximo, o seu destino se apressa em chegar. Porque o Senhor fará justiça ao seu povo e se compadecerá dos seus servos. O que está acontecendo agora nesse momento, eterno, irmãos? O que o externo está movendo? Movendo as águas de uma forma intensa. O Espírito do Senhor está se movendo no mundo, porque Yeshua está às portas. E é um período de restauração da igreja, da noiva do Senhor. Então aqui, a partir do verso 35 e 36 ali, é o princípio desse processo, eu creio. Né? Está tão forte ali. Judeus messiânicos, o princípio dessa restauração, desse movimento que está acontecendo, não aqui em Curitiba, está acontecendo no mundo inteiro. Judaísmo messiânico é no mundo inteiro, irmãos. São muitas nações. E esse momento é o momento é o momento que acontece antes da segunda vinda de Yeshua, que daí nos versos 37 a 43, vocês podem confirmar ali, ó. 37 e 43. Vamos pegar aqui, ó. Ó, do 41 em diante. Se eu afiar a minha espada reluzente e a minha mão exercitar o juízo, tomarei vingança contra os meus adversários e retribuirei aos que me odeiam. Embriagarei as minhas setas de sangue. Embriagarei as minhas setas de sangue, minhas flechas de sangue, né? O que significa isso, irmãos? Grande tribulação, dias ruins que estão para vir pela frente aí, por causa do coração dos homens. Pecados, muitos pecados. A própria palavra fala que nos dias que antecedem a vinda de Yeshua, serão como nos dias de Noé. Está feio o negócio aí por fora, irmãos. Nós temos que continuar firmes. Não é fácil, mas nós temos que continuar firmes, né? Ó, e a minha espada comerá sangue, do sangue dos mortos e dos prisioneiros, das cabeças cabeludas do inimigo. O que é cabeças cabeludas do inimigo? Está falando aqui de chefes, líderes, generais de exércitos dos inimigos que se levantam contra Israel, contra nós, contra o povo de Deus. Louvai as nações do seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Olha aqui, já está apontando para Yeshua. Vingará o sangue dos seus servos. Tomará a vingança dos seus adversários, segunda vinda de Yeshua. Quem que vem e vai vingar, tomará a vingança dos nossos adversários? Ele virá em glória como poderoso.
Então, aqui o 43 fala do final, da segunda vinda de Yeshua, irmão. Ó, 37 e 43. Os períodos anterior e durante a segunda vinda de Yeshua, restauração da igreja, judeus e gentios. Efésios capítulo 2, judeus e gentios, um só povo, uma só família, uma noiva só. Mas, irmão Jair, não são duas noivas, gentios e judeus? Não. Uma noiva formada por gentios e por judeus. Essa noiva que Yeshua vem ao encontro dela, vitorioso, sentado num cavalo branco, vem em glória. Dessa vez ele vem em glória e com poder. E a primeira vez ele veio como filho do carpinteiro, humilde. Agora não, ele vem com poder, com glória. Estabelecer a vitória, estabelecer o princípio de uma terra restaurada e santa. Grande tribulação e a volta de Yeshua em glória, conhecido como o grande e terrível dia do Senhor, irmãos. Vai ser um dia singular. Diz que todo o olho o verá. Todo o olho! Já pararam para pensar nisso, irmãos? Todo o olho o verá. Mas, irmão Jair, se é uma luz que vem, como que do outro lado da terra os irmãos vão ver essa luz? Luz é problema para o Senhor? Luz é solução. Todos o verão. E todos confessarão que Ele é o Senhor. Aqui no final, eu só completei ali, Deuteronômio 32, de 48 e 50, né? Que é onde o Eterno pede para Moisés subir ao monte Abarim, chamado Nebó, Monte Nebó, que está na terra de Moabe, que está de fronte a Jericó, para que ele veja a terra de Canaã. Não sei se o Pedro foi lá, foi nesse monte, Pedro? Nebó, Abarim, de fronte a Jericó. O Eterno diz a Moisés, pede para que o Eterno pede para Moisés ir nesse monte, para que Moisés vá nesse monte e observe a terra de Canaã, porque você não pisará nela. Você vai ver a terra e você vai morrer naquele lugar, o Eterno falou. O Eterno diz para ele, morre aí, Moisés. O Eterno diz a Moisés, está aqui na Torá, o Eterno diz a Moisés, e morre no monte ao qual tu has de subir e recolher-te ao teu povo, assim como Arão, teu irmão, morreu no monte Or, num outro monte, e se recolheu ao seu povo. Isso é muito forte, né? Imagine o Savlanute do servo do Senhor, o sonho dele era pisar na terra de Canaã, mas o Eterno deu muito mais para Moisés, porque ele pisou em espírito na terra de Canaã. Em verdade, ele pisou em verdade e em espírito na terra de Canaã. Deu muito mais. O Eterno sempre dá muito mais do que a gente pede para ele. Amém? Para finalizar aqui, irmãos. Livro de Isaías, 57, 17 e 19. Então, vocês observem que esse livro, esse cântico inteiro, fala da saga, fala desde Adão e Havá, fala da entrada da terra, na terra prometida, fala do endurecimento do povo, fala que o povo foi espalhado para as nações, para que as nações fossem alcançadas pela palavra. Por isso que em todas as nações hoje tem a Bíblia, tem a Torá. Por causa de quem? Por causa de um povo que se chama pelo meu nome, diz o Eterno. E no final do cântico, o Eterno dando a vitória para o seu povo.
Louvai, ó nações, o seu povo, porque o Senhor vingará o sangue dos seus servos. Então, todas as nações têm um povo. Esse povo foi dado para todas as nações. Um reino de sacerdotes. E Isaías diz: por causa da iniquidade da sua avareza me indignei e feri o povo, escondi a face e indignei-me, mas rebelando-se ele seguiu o caminho do seu coração. Veja que tem muito aqui com esse cântico. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei e tornarei a dar-lhe consolação, a ele e aos que eu pranteio. Mesmo o povo hebreu agindo com o coração duro, sendo mau, praticando idolatria e abominações, tinha uma semente, tem uma semente boa no coração de cada judeu. Tenho visto os seus caminhos e o sararei, também o guiarei, tornarei a dar-lhe consolação a ele e aos que eu pranteio. Como fruto dos seus lábios criei a paz, paz para os que estão longe e para os que estão perto, diz o Senhor, eu sararei o meu povo. Porque foi o Eterno que escolheu esse povo. Continuando, Isaías 54, 6, 7, 8 e 10. Por um curto momento te deixei, porém com grandes misericórdias te recolherei. Num acesso de ira escondi a minha face de ti por um momento. Aqui esse cântico é muito claro que o Eterno, ele se endurece, ele deixa o povo, vocês querem agir assim? Então eu vou me afastar de vocês, mas logo eu me aproximarei de vocês. Vocês vão sentir a minha falta. A justa indignação do Eterno, né? Isto é, um pai de amor, um pai agindo com amor, enquanto Israel é uma criança caprichosa e desobediente. Porém, com bondade eterna terei compaixão de ti, diz o Senhor, teu Redentor, porque montes se removerão e morros se retirarão, porém minha bondade não se removerá de ti, nem a aliança da minha paz, porque ele fez aliança e ele prometeu para o servo dele Abraão, para Isaac e para Jacó, uma aliança de paz, uma aliança eterna ele prometeu para Abraão. E é um povo que vem de Abraão, de Isaac e de Jacó, o nosso povo, o meu povo. Porém minha bondade não se removerá de ti, nem a minha aliança de paz se retirará, diz o Senhor que tem compaixão de ti. Agora esse é o último slide, irmãos. Olha que hiper interessante esse slide aqui. Olhe como as primeiras palavras desse cântico se encaixam perfeitamente nessas palavras de Jeremias. Eu falei Isaías, Jeremias 31, 36 a 37. Que fala também dos céus e falam da terra. Falam dos céus e falam da terra. Esse cântico começa falando dos céus e da terra. Inclinai, ouvi, ó céus, e falarei. E escuta a terra as palavras da minha boca. Então, qual que é a intrínseca mensagem com relação aos céus e à terra? Vamos falar da seguinte forma aqui agora. Existiria, entre aspas, uma possibilidade de destruir Israel e o povo judeu. Entre aspas, existe uma possibilidade, irmãos. Eu descobri. Nossa, Jair, como que se descobriu isso? Nessas palavras de Jeremias. E não é muito simples, irmãos, para a gente conseguir, ou para o próprio Eterno conseguir, tipo assim, alguém que tem um ódio muito grande do povo de Israel, chegar, Eterno, você atende um pedido meu, destrói o povo de Israel.
alguém que tenha muito ódio de Israel. Tem um jeito de destruir. Eu descobri. Só que não é muito fácil. Sabe qual que é o jeito? Está nas palavras. Se uma pessoa, ou essa pessoa que tem tanto ódio de Israel, conseguir medir todo o céu, as extremidades do céu, onde ele começa, onde ele termina, as distâncias entre as estrelas, o tamanho de todos os planetas, o tamanho das estrelas, de norte a sul, leste a oeste, medir as extremidades do céu, comprimento, largura, profundidade, o tamanho das estrelas, os espaços entre os planetas, entre as galáxias. Nenhum homem, até hoje, irmãos, conseguiu explorar todo o interior da Terra, muito menos os céus. Então, olha que fantástico essa passagem aqui, ó. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, as leis. Quais leis, irmãos? Quais leis? Tudo no universo está baseado pela palavra do Eterno. Somente se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo, a lei que o Eterno criou, que cada coisa está no seu devido lugar, não vai nem para frente nem para trás. Vocês já imaginaram se a Lua se aproximasse da Terra 100 quilômetros? O que isso ia causar? As marés, as inundações, tsunamis. A Lua sempre mantém a distância que o Eterno determina. Alguém pode mudar essa distância? Alguém pode empurrar a Lua ou aproximar a Lua, que nem aquele filme lá do Todo-Poderoso, que ele dá um laço na Lua e puxa a Lua. Assim. Vamos lá. Desaparecer, declara o Senhor, deixarão os descendentes... vamos voltar aqui. Se essas leis deixarem de estabelecer a ordem do universo e desaparecerem da minha presença, declara o Senhor, deixarão os descendentes de Israel de ser uma grande nação diante da minha pessoa, hoje e para sempre. Portanto, assim declara o Eterno, se os céus em cima puderem ser medidos, e os alicerces da terra embaixo puderem ser sondados, então eu rejeitarei toda a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo, afirma o Senhor. Isto é impossível. Se é impossível, então o Eterno, Ele não rejeitará a linhagem de Israel por tudo quanto eles têm praticado ao longo do tempo. Afirma o Senhor. Amém? Então, todo esse cântico aqui, irmãos, eu vejo que ele está expresso aqui. Então, por isso que nós temos que abençoar o nosso povo e passar a palavra, a semente, para aqueles que não entendem essas coisas, deixarem de olhar para Roma e virarem os seus olhares para Jerusalém e abençoarem os judeus, não ficarem falando mal de judeus, não ficarem falando mal de Shabat, não ficarem falando mal de festas do Senhor, não ficarem falando mal de judeus messiânicos ou de sinagoga judaico-messiânica. Amém?